Na sequência daquele primeiro slide em que eu falei dos 4 métodos mais utilizados atualmente para a construção de sólidos em geometria tridimensional, no ambiente computacional, eu queria agora dar alguns exemplos. Este primeiro exemplo é um pacote chamado RUT, é um pacote do CERN, que é utilizado, é um pacote sobretudo de física, de estatística, de análise de dados e estatística, mas que tem interface com muitas outras facilities. Este pacote tem também uma geometria, e essa geometria que permite, isto, obviamente o desenho aqui é um desenho um bocadinho mais lúdico, mas permite a definição de detectores, digamos, barreiras à radiação, portanto está muito vocacionado com estes problemas da física nuclear e física de partículas. A geometria, que é aquilo que nos interessa agora para este caso, é construída como uma Constructive Solid Geometry. Isto é, este exemplo que aqui está são um conjunto de cilindros, esferas, semicilindros, paralelepípedos, etc., que são construídos, posicionados e depois ou adicionados ou subtraídos. E para ver um exemplo de como é que isso se faz, tem aqui um exemplo da função, esta função geosphere, que coloca uma esfera e que, ou pelo menos parte de uma esfera, e que depois a posiciona com rotações, etc., no sítio onde nós queremos que ela se encontre. Portanto, vamos construindo esta geometria colocando figuras matemáticas básicas ou volumes matemáticos básicos nas posições apropriadas. Estão a ver como isto é diferente do que estamos habituados nos CADs paramétricos. Um outro exemplo é um exemplo de definição dos volumes através das suas superfícies, o que nós chamamos de Boundary Representation. E esta técnica é muito utilizada para sistemas de animação. Quer dizer, não faz muito sentido que eu estiver a fazer um sistema de animação cuja principal delivery, cujo principal requisito é uma imagem, estar a dar propriedades sobre o interior dos volumes que é inacessível para essa imagem. E, portanto, neste caso, o que se faz, como vocês podem ver aqui assim, nesta figura à esquerda, é definir uma superfície a partir de um conjunto de pontos e de triângulos, normalmente de triângulos, ou de outros polígonos, e depois ter um processo de interpolação matemática só sobre a superfície, com uma rigidez que pode ser mais ou menos configurável e que define a figura que está à direita. Portanto, a figura da esquerda tem assim um aspecto muito cru, a figura da direita tem um aspecto mais, digamos, familiar. Esse processo digamos, de interpolação que torna as descontinuidades entre triângulos sucessivos desaparecem essas descontinuidades e, portanto, passa a ser uma superfície que interpola entre os dois declives. É a base de muitos destes softwares, e quando nós queremos fazer a edição desse sistema, normalmente o que se faz é vai-se a um dos pontos que os definiram e muda-se a posição de um ou vários pontos uns ao lado dos outros, e isso muda as feições, aqui por exemplo desta cara do focinho do macaco. Em baixo vemos vários sólidos básicos, mas estes sólidos básicos estão disponíveis nestas ferramentas. Por exemplo, aqui estou a falar de duas ferramentas, uma que é o Maya, que é um software muito conceituado, mas um software comercial, e o Blender, que é um software público, também muito sofisticado para este tipo de animações. E as formas básicas estão definidas, mas elas são sempre conjuntos de pontos. Quer dizer, são superfícies definidas a função de conjuntos de pontos. Pronto, e estes são, digamos, dois exemplos que eu queria falar de coisas que não são propriamente casos de construção mecânica, mas que ilustram outras formas possíveis para definir geometrias tridimensionais. Domínios de aplicação, um outro domínio de aplicação também interessante é se nós quisermos descrever formas humanas ou animais e que, digamos, tendem a não se restringir a objetos geométricos com grande simetria ou com uma forma simples do ponto de vista geométrico. Um exemplo disso é a modelação do esqueleto humano. Obviamente, cada esqueleto é o que é, mas existem projetos que definem uma espécie de um esqueleto médio. E essa modelação do esqueleto humano, obviamente, é feita por digitalização tridimensional dos ossos do esqueleto humano, e também é
digamos, descrito e baseado numa boundary representation. Portanto, o osso é definido como a sua boundary, à custa da sua boundary, e de uma forma que, embora seja uma forma com algum nível matemático, não se associa a formas matemáticas básicas. Se vocês forem um projeto destes, por exemplo, do esqueleto humano, tem uma imagem deste género, que é uma imagem gerada exatamente a partir dessa dimensão, dessa construção por superfícies, e se importarem isso num software como o SolidWorks, ele consegue importar. Portanto, o SolidWorks tem essa vantagem. Estes casos paramétricos, por vezes, são multifacetados na forma, não impõem que tem que ser uma coisa, uma geometria definida, com um modelo teórico muito consistente, mas permitem, digamos, também a boundary. E aqui o que acontece é que também o SolidWorks também permite definir superfícies como estas boundary wraps, e portanto a importação deste sólido obviamente não é manuseável enquanto features. Estão a ver aqui à esquerda que ele passa a ter imported, são várias superfícies que são externas, mas é representável também como sendo essas superfícies, mesmo que elas não são o resultado de features. Pronto. Ora bem, chegados a este ponto, o que eu pensei que seria pedagogicamente interessante era resumir aqui um conjunto de perguntas. Eu vou fazer isto, a minha intenção é fazer isto várias vezes ao longo das aulas, um conjunto de perguntas que vos permita, enfim, refletir um pedacinho, tomem o tempo que acharem necessário para responder a estas perguntas, pensem o que é que deveria ser. Eu, nesta altura, não estou preocupado com a avaliação. A ideia é que, se houvesse o teste para a avaliação, que era a nossa abordagem inicial, as perguntas do teste seriam escolhidas destas perguntas. Agora temos aqui algumas, depois, passado algumas aulas, teremos outras perguntas. Eu não fiz um esforço para ter perguntas que são facilmente classificáveis, no sentido de dizer perguntas-resposta sim ou não, ou resposta numérica simples. Porque acho que é importante vocês terem a oportunidade de escrever um bocadinho mais. A escrita não é apenas, digamos, uma tarefa que se resume a pôr uns números, ou a dizer sim ou não, ou uma justificação extremamente sumária. A escrita é uma coisa mais, digamos, pode e deve ser um bocadinho mais trabalhada do que isso. E o stress com que o sistema de ensino normalmente trata os alunos obriga-os a concentrar-se na pergunta, com a resposta mais incisiva. Qualquer coisa que eu escrevam a mais pode, aliás, ser descontado. A resposta mais incisiva e não fomenta exatamente esta liberdade da pessoa treinar uma escrita mais alargada. Portanto, algumas perguntas têm a resposta, que é uma resposta mais abrangente, e não é uma resposta que deva ser totalmente certa ou errada, não é? Por exemplo, quais os seus comentários sobre bibliografia? Não se pode, mas há comentários prementes e inteligentes, certeza que vocês podem fazer. A segunda pergunta é: diga quais as fases, porque vai passar a avaliação dos trabalhos, e descreva os objetivos de cada fase. No fundo, para perceber que vocês olharam para este processo de evolução dos projetos, as fases da engenharia do projeto associada a isto, e que as compreenderam. Esta é uma espécie de um puzzle, a terceira. Portanto, há uma citação num dos slides a partir de um livro, e o que eu peço é para vocês, nesse livro, pelo enquadramento do que lá é dito, descubram onde é que está essa frase dita, e no fundo tenham um pretexto também para ler um bocadinho desse livro. É isso que aqui está solicitado. A quarta pergunta é uma pergunta que merece uma reflexão. Portanto, eu só pergunto quem foi. Mas queria que vocês refletissem um bocadinho quando descobrirem quem foi, e perceber, digamos, o quão a sociedade evoluiu relativamente a esses tempos em que o tradutor de um livro técnico, pronto, é um livro histórico, mas é um livro técnico, era uma pessoa que tinha a preponderância política que este tradutor teve. A pergunta 5. Pronto, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o datismo. Se vocês não tiverem este livro, peçam emprestado a alguém. Pode ser que até gostem de ler. Os livros são espetaculares deste autor, e, portanto, a algures está lá definido o que é o datismo, e eu queria
um comentário vosso sobre aquilo se faz sentido para vocês ou não. Isto é um assunto, a pergunta 6 é um assunto que eu tenho referido nas aulas, de que realmente há este problema novo de as ferramentas informáticas estarem no caminho da transmissão do conhecimento, do conhecimento mais evoluído, mais avançado e também aquele que é necessário para produzir trabalho, para produzir inovação e conhecimento. E portanto, queria também a vossa reflexão sobre isso. Também é importante, como digo, não é preciso uma linha, também não é preciso fazerem 10 páginas, portanto é alguns 1 ou 2 parágrafos sobre as vossas opiniões. Pronto, as perguntas agora são um bocadinho mais concretas, sobre desenhos técnicos, qual é a diferença entre CAD, CAM e SIM, o que entende por Technology Opportunities, ou oportunidades tecnológicas, e como se relacionam com os requisitos e especificações. Isto tem a ver com a fase inicial do processo de desenvolvimento da engenharia. Uma coisa que acabámos de falar agora, quais as principais técnicas de representação de objetos tridimensionais, sobre o root, etc. Diga o que entende por imagens rasters e imagens vetoriais. Uma coisa que também está bem definida aqui nas aulas, do que é objeto snap, grid, etc. E porque é que eles foram tão importantes. Um pequeno exercício para vocês fazerem com o GeoGebra. Represente o mesmo desenho que está no GeoGebra, agora no SolidWorks, e diga quais são as relações que utilizou para isso, e pronto, e pode copiar a imagem do ecrã para, no fundo, mostrar como isso foi feito. Uma reflexão sobre o primeiro livro da bibliografia, que é, no fundo, uma reflexão sobre a história destes sistemas, e é para vocês pensarem que em 2 gerações, uma geração mais, não é? Quer dizer, o que é que se avançou e o que é que se pôde fazer, e como a vida é tão diferente neste ponto de vista, e como o conhecimento é tão diferente. Por exemplo, é aparente contradição com o conhecimento sobre eletromagnetismo, até mesmo o conhecimento sobre mecânica quântica, não é? Que foi uma coisa, enfim, do princípio do século XX, mas que vai evoluindo, mas muito lentamente. E queria que vocês fizessem um comentário sobre esta escala de mudança, esta escala temporal com que estas mudanças são feitas. Pronto. Um bocadinho de procura sobre matemática, sobre o que é que são coordenadas retilíneas, cilíndricas, esféricas, e um bocadinho para vocês pensarem, se quiserem também podem ver no livro de matemática, regiões onde, se eu conheço um ponto em coordenadas retilíneas, este ponto não corresponde a um ponto único em coordenadas esféricas, corresponde a uma família de coordenadas esféricas, o ponto é o mesmo, mas é uma família de valores para coordenadas esféricas, ou corresponde a uma família de valores para coordenadas cilíndricas. Ok. Diga o que entende por representação paramétrica de uma linha ou de uma aresta, portanto, uma representação paramétrica de uma curva, se quiserem. O que é que acontece quando a gente põe essa representação paramétrica para ter velocidade 1? Portanto, uma representação paramétrica tem a ver com o comprimento percorrido. Aqui entende o circuito fechado, vocês podem ver isto no livro, está mais explicado lá. A representação paramétrica na superfície, o que é que quer dizer, quantos graus de liberdade tem, volume e geometria analítica, e o que é a visualização wireframe, e dê um exemplo, ou se quiser compile uma imagem que seja o exemplo. O que é uma representação boundary wrap, portanto, de superfície. Umas perguntas sobre digamos, a construção do mundo tridimensional e como ele é projetado no nosso ecrã, coordenadas homogéneas e a representação em features. Aqui são 4 perguntas muito concretas sobre estas transformações e coordenadas, e as coordenadas, as coordenadas quadridimensionais, coordenadas homogéneas, portanto, uma representação de translação, uma de rotação, uma de transformação de escala e uma transformação de espelho.